O sol de Faro batia impiedoso no pátio da escola secundária Tomás Cabreira, transformando o ar em uma sinfonia de calor e risos adolescentes. Era o último dia de aulas antes das férias de verão e o caos reinava. Mochilas voavam, abraços ecoavam e o cheiro de pastéis de nata frescos invadia o ar vindo da pastelaria vizinha. Maria, com seus 17 anos recém-completados, sentia o coração acelerado não pelo fim do ano letivo, mas por algo muito mais perigoso. Ela observava Sofia do outro lado do pátio, rindo com um grupo de rapazes, os cabelos pretos trançados balançando como as ondas do Rio Formosa. Sofia, a nova aluna transferida de Lisboa no início do ano, com sua pele morena marcada pelo sol do sul e olhos que pareciam capturar o azul do Atlântico. De repente, um grito cortou o ar. Maria! Corre! Era o seu melhor amigo, João, acenando freneticamente detrás de uma pilha de caixas de livros que o professor de História estava a despejar. Mas Maria não se mexeu. Os seus pés pareciam enraizados no chão de azulejos rachados, porque naquele exato momento, Sofia virou-se e os seus olhares cruzaram-se. Não foi um olhar casual, foi como se o tempo parasse, o sol filtrando através das folhas das laranjeiras antigas, pintando o rosto de Sofia com um halo dourado. Maria sentiu um arrepio, não de frio, mas de algo profundo, proibido, que a fazia questionar tudo o que sabia sobre si mesma. Tudo começara meses antes, numa aula de literatura portuguesa, onde o professor recitava versos de Sofia de Mel Brainer: "O mar é a minha morada, o céu o meu teto." Maria, sentada na terceira fila, rabiscava no caderno desenhos de conchas e gaivotas, sonhando com as praias de Faro onde crescera, filha de pescadores que ainda acordavam às 4 da manhã para lançar as redes no mar. A família dela era o epítome da tradição algarvia. O pai, com mãos calejadas pelo sal, contava histórias de sereias e naufrágios à mesa do jantar, regada a vinho de lagoa e azeite de Monchique. A mãe, costureira, tecia rendas que evocavam os arabescos mouros deixados pelos invasores séculos atrás. Maria herdara o temperamento calmo do mar, mas por dentro, uma tempestade fervilhava, uma curiosidade por mundos além das redes de pesca e das procissões de Nossa Senhora da Encarnação. Sofia chegara como um vendaval de Lisboa, com sotaque citadino que soava exótico aos ouvidos locais. Órfã de mãe desde os 10 anos, criada pelo pai, um engenheiro naval que trabalhava nos estaleiros de Setúbal mas decidira mudar-se para o Algarve por um emprego em Faro, ela trazia uma bagagem de solidão disfarçada de irreverência. Naquela primeira aula, Sofia erguera a mão e questionara o professor: "Mas e se o mar não for morada, mas prisão? As sereias não se afogam nos próprios sonhos?" A turma rira, mas Maria sentira um aperto no peito. Aquelas palavras ecoavam as dela, as noites em que se deitava na cama ouvindo o mar ao longe e imaginava fugas para horizontes desconhecidos. Depois da aula, Maria aproximara-se timidamente. "Eu chamo-me Maria. Bem-vinda a Faro. Aqui, o mar liberta, mas prende também." Sofia sorrira, um sorriso que iluminava como o farol da cabo de São Vicente ao anoitecer. "Sofia, e se eu disser que vim para me soltar?" Assim nasceu a amizade, tecida em conversas sussurradas nos intervalos, passeios pela marginal onde vendiam amêijoas a bolhão pato e gelados de figo. Faro, com as suas ruelas empedradas do centro histórico, os arcos manuelinos da Sé e o aroma de chouriço assado nas feiras, tornara-se o palco delas. Maria mostrava a Sofia os segredos da cidade, o Jardim Manuel Bivar com os seus pavões vaidosos, o mercado municipal onde as peixeiras gritavam sardinhas frescas, como o amor da juventude, e as tardes na praia de Faro, onde o vento salgado bagunçava os cabelos e as confidências fluíam como o rio Gilão. Mas à medida que o verão se aproximava, algo mudava. As risadas tornavam-se mais longas, os toques acidentais, um ombro roçando o outro ao partilhar um pastel de nata, enviavam faíscas pela espinha de Maria.
Ela via Sofia de forma diferente. A forma como os lábios dela se curvavam ao contar histórias de Lisboa, as sardas no nariz que pareciam constelações, o jeito como cantava fados baixinho, imitando Amália Rodrigues com uma voz rouca e melancólica. Tu és como o fado, Sofia, dissera Maria uma vez, corando. Faz-me sentir saudade de algo que ainda não vivi. Sofia rira, mas os seus olhos demoraram-se um segundo a mais. Naquele último dia, após o olhar cruzado, Maria finalmente correu para João, que lhe atirou uma bola de futebol improvisada com um jornal amassado. Estás distraída, rapariga. O que te leva? Maria abanou a cabeça, o coração martelando. Não podia dizer. Em Faro, terra de santos e pecados escondidos, amar uma mulher era como nadar contra a maré, possível, mas exaustivo. A família dela, devota à Virgem do Cabo, via o amor como um contrato sagrado entre homem e mulher, selado na igreja com arroz e canto alentejano. E Sofia? Ela mencionara o pai conservador, que sonhava com netos e tradições imutáveis. O sino tocou, anunciando o fim. A multidão dispersou-se, mas Maria esperou. Sofia aproximou-se, mochila ao ombro, um colar de conchas ao pescoço, presente de Maria numa ida à Praia da Rocha. Verão juntas? Perguntou Sofia, os olhos brilhando. Maria assentiu, sentindo o mundo inclinar-se. Sim. Vamos ao Ria Formosa, ver as flamingos cor-de-rosa ao pôr do sol. Elas saíram de mãos dadas, como amigas fazem, mas para Maria, aquele toque era o primeiro verso de um poema proibido. As semanas seguintes foram um sonho de selada em sal e sol. Alugaram bicicletas e pedalaram pela ecovia do litoral, parando em Olhão para comer cataplana de marisco, o vapor subindo como fantasmas felizes. Sofia contava histórias da mãe, uma pintora que capturara o Tejo em telas vibrantes antes de partir cedo demais. Ela dizia que o amor é como a luz nos mosaicos azulejos, fragmentado, mas belo. Maria partilhava as lendas do Algarve, as moras encantadas que guardavam tesouros nas grutas, o fantasma do infante D. Henrique no castelo de Silves. Numa noite, sentadas na falésia da Ponta da Piedade, com o mar rugindo abaixo, Sofia encostou a cabeça no ombro de Maria. Sinto-me em casa aqui, contigo. O silêncio que se seguiu foi carregado de promessas não ditas. Maria quis beijá-la ali, sob as estrelas que pareciam olhos de deuses antigos, mas o medo, o peso da sociedade, das línguas viprinas das tias na missa dominical, travou-a. O crés escondido florescera como as amendoeiras em flor na primavera algarvia, sutil e inebriante. Maria acordava com o som das gaivotas e o pensamento em Sofia, imaginando o cheiro dela, uma mistura de sal marinho e lavanda do sabonete caseiro que a mãe de Maria fazia com flores de Monchique. Elas passavam dias inteiros na Biblioteca Municipal de Faro, mergulhadas em livros de Fernando Pessoa, cujos heterónimos ecoavam as múltiplas faces do coração delas. O guardador de rebanhos sou eu, lia Sofia em voz alta, mas o rebanho é o amor que não ouso pastorear. Maria ria, mas por dentro, o desejo crescia como as ondas que se avolumam antes da tempestade. Uma tarde, durante a feira de artesanato na Praça de Touros, onde artesãos teciam cestos de palha e vendiam cerâmicas pintadas à mão com motivos de galeões, elas experimentaram vestidos tradicionais algarvios. Sofia rodopiou num saia de chita florida, os pés descalços no chão de terra batida, ao som de uma banda de cavaquinhos tocando ranchos folclóricos. Dança comigo, Maria, gritou ela, puxando-a para o centro. O círculo de dança era uma roda de mãos dadas, homens e mulheres alternados, mas quando os olhares delas se encontraram no meio do rodopio, o mundo reduziu-se à batida dos pés e ao riso compartilhado. Maria sentiu as palmas das mãos de Sofia suadas, quentes, e por um instante, imaginou que aquilo era o seu casamento, não na igreja com véus brancos, mas ali, sob o céu aberto de Faro, com o mar como testemunha. Mas o idílio tinha sombras.
A família de Maria começava a notar. Quem é essa Sofia que te faz sorrir tanto? Perguntara a mãe uma noite, enquanto preparavam o jantar, bacalhau à Brás, com ovos mexidos e azeitonas pretas. Maria encolhera os ombros, só uma amiga da escola. O pai, limpando as redes na varanda com vista para o canal da ria, grunhira: amigas são boas, mas o futuro é com um bom rapaz, como o filho do armador, o Miguel. Ele tem barco próprio. Em Faro, o casamento era um negócio de redes e heranças, selado com festas de ourivesaria e bailes de fado vadio. Maria assentia, mas à noite escrevia no diário: Sofia não é rede, ela é o mar inteiro. Sofia enfrentava as suas próprias correntes. O pai dela, o Sr. Mendes, era um homem de poucas palavras, moldado pelos estaleiros onde o ferro rangia como lamentos de almas perdidas. Jantares na casa modesta perto do Largo de São Pedro eram silenciosos, interrompidos apenas pelo tilintar dos talheres e pelo rádio sintonizado na Renascença, com notícias de Lisboa. Precisas de te focar nos estudos, Sofia, dizia ele, servindo mais uma porção de ensopado de borrego. E conhecer rapazes decentes. Ao filho do farmacêutico, o António. Sofia sorria forçado, pensando em Maria, na forma como ela traçava mapas imaginários na areia da praia, sonhando com viagens a Lisboa ou ao Porto, onde o mundo parecia menos sufocante. O ponto de viragem veio numa noite de agosto, durante a festa da Nossa Senhora da Assunção. As ruas de Faro encheram-se de procissões, velas acesas, e nos sacros misturados com o aroma de manjerico e filhós fritas. Maria e Sofia esgueiraram-se para o jardim da Alameda João de Deus, onde casais se beijavam nas sombras das árvores centenárias. Sentadas num banco de ferro forjado, com o som distante dos fogos de artifício, Sofia pegou na mão de Maria. Eu acho que te amo, sussurrou, a voz tremendo como uma folha ao vento. Maria congelou, o coração um tambor de romaria. Eu também, Sofia. Mas e se o mundo nos separar? Elas aproximaram-se, os lábios roçando num beijo tímido, doce como figos maduros, sob o luar que banhava Faro em prata. Não foi paixão carnal, mas uma comunhão de almas, como os poetas lusos descreviam o amor divino. Daquele momento, o segredo tornou-se o seu santuário. Mensagens codificadas em postais de azulejos, o azul do mar é o teu olhar, trocadas na escola. Passeios disfarçados de amizades, idas ao cineteatro Mendes cabeçadas para ver filmes de Manuel de Oliveira, onde as mãos se entrelaçavam no escuro. Sofia ensinava Maria a dançar o vira do Minho, rodopiando na sala vazia da casa dela enquanto o pai trabalhava, rindo até as lágrimas virem. Maria levava Sofia às grutas de Benagil, remando num barco alugado, onde a luz filtrava através das abóbadas rochosas como num vitral gótico. Aqui ninguém nos julga, dizia Maria, e Sofia respondia com um abraço que dizia tudo. Contudo, as fissuras apareciam. Rumores sussurrados na mercearia, aquela Sofia de Lisboa anda demasiado com a Maria do Pescador. A tia de Maria, devota da Irmandade do Senhor dos Aflitos, advertira: cuidado, miúda. Faro é pequena, os pecados voltam como mar alta. Sofia, por sua vez, ouvia o pai no telefone com a irmã em Setúbal, a rapariga precisa de estrutura. Nada de devaneios. O amor delas era uma flor frágil, nutrida pelo sol mas ameaçada pelas nuvens sociais que se acumulavam no horizonte algarvio. Numa tarde chuvosa de setembro, de volta às aulas, elas encontraram refúgio na Capela dos Ossos do Convento de São Francisco, ironicamente, um lugar de morte para celebrar vida. Sentadas nos bancos de madeira gasta, com caveiras a sorrir das paredes como guardiãs silenciosas, Sofia confessou: tenho medo, Maria. O meu pai quer que eu saia com o António no baile da vindima. Maria apertou-lhe a mão, e o meu pai fala em noivado com o Miguel. Mas nós somos mais fortes que isso.
Elas juraram lealdade ali, entre os ecos de orações antigas, prometendo proteger o seu amor como os monges protegiam os seus tesouros. A pressão social caiu como uma onda de levante, arrastando-as para águas turvas. Outono em Faro trazia ventos do norte, carregados de folhas de sobreiro e o cheiro de castanhas assadas nas ruas, mas para Maria e Sofia era o prelúdio de uma tempestade. A escola fervilhava com preparativos para o baile de outono, um evento onde tradições se entrelaçavam, rapazes em fatos escuros, raparigas em vestidos de tule inspirados nas rendas de bilros de Vila do Conde, ao som de concertinas e violas. Sofia fora arrastada pelo pai para a orivesaria do centro, onde provaram um anel de noivado simbólico, não oficial, mas um sinal. É tempo de pensares no futuro, filha, dissera ele, os olhos cansados refletindo o peso de uma viuvez prematura. Maria, por seu lado, enfrentava o interrogatório familiar durante o jantar de domingo, com o arroz de marisco fumegante no centro da mesa de carvalho entalhado. O Miguel perguntou por Tina Lota, anunciou o pai, cortando um polvo grelhado. Bom rapaz, com rede própria e casa em vista. Faro precisa de uniões assim. A mãe, com o rosário ao pulso, assentiu. Deus quer famílias fortes, Maria. Não devaneios de raparigas. Maria engoliu em seco, o gosto amargo misturando-se ao azeite. Eu preciso de tempo, murmurou, mas o pai abanou a cabeça. Tempo é para os ricos de Lisboa. Aqui, o mar não espera. As amigas percebiam as mudanças. No recreio, o grupo habitual, João, a extrovertida Ana e o sonhador Pedro, trocava olhares cúmplices, mas o ar estava carregado. Vocês duas estão sempre juntas, brincara Ana uma vez, como as irmãs siamesas do carnaval. Sofia rira alto, mas Maria sentira o pânico subir. Em Faro, onde as paredes das casas brancas sussurravam segredos através das grades de ferro forjado, um rumor podia espalhar-se como fogo em palha seca. O conflito irrompeu numa tarde de sábado, na praia da Quinta do Lago, onde o golfo dos ricos ingleses contrastava com as redes dos pescadores locais. Maria e Sofia caminhavam de mãos dadas, longe dos olhares, recolhendo conchas em forma de coração, símbolos do seu amor. Vamos fugir, propôs Sofia de repente, os olhos fixos no horizonte onde o mar se fundia com o céu. Para Lisboa ou para o Porto? Lá ninguém nos conhece. Maria parou, o vento despenteando-lhe os cabelos. E as nossas famílias? O meu pai perderia tudo se eu partisse. Ele depende de mim para a rede, para a tradição. Sofia virou-se, lágrimas salgadas como o mar. E eu? O meu pai já me vê como falhanço. Ele diz que a mãe me teria desaprovado, uma rapariga sem rumo. O abraço que se seguiu foi desesperado, corpos tremendo contra o vento. Elas falaram horas, planeando um futuro impossível, uma casinha em Tavira com jardim de laranjeiras, onde cultivariam ervas para chás e escreveriam cartas de amor como as de Camões. Mas a realidade intruiu-se quando o telemóvel de Sofia tocou, o pai, furioso porque ela chegara tarde da aula de piano. Vem já para casa. E amanhã vais ao baile com o António. Sofia desligou, o rosto pálido. Ele sabe, Maria. Não de nós, mas de algo. Diz que ouviu boatos. Naquela noite, Maria deambulara pelas ruelas do bairro antigo, passando pela fonte manuelina com as suas gárgulas esculpidas, sentindo-se como uma das figuras mitológicas, metade humana, metade monstro. Ela parou na sé, ajoelhando-se perante o altar de mármore, o cheiro de incenso misturando-se às suas preces silenciosas. Deus, se existes nos azulejos que contam histórias de santos, ajuda-nos. Mas as respostas vinham não do céu, mas da terra. Uma mensagem de Sofia: encontra-me amanhã antes do baile. Amo-te mais que o fado ama a saudade.
O baile realizou-se no Salão Nobre da Câmara Municipal, decorado com guirlandas de era e lanternas de papel inspiradas nas festas moriscas. Sofia chegara ao braço do António, um rapaz alto com bigode incipiente e sotaque de lolé, vestido num fato que cheirava a naftalina. Maria observava de longe, dançando com o Miguel num vira forçado, os passos tropeçando como o seu coração. Quando os olhares se cruzaram através da multidão, Sofia pescou um código delas, significando aguenta. Mas o destino, caprichoso como o clima algarvio, interveio. João, embriagado por um poncho de vinho de Portimão, aproximou-se de Sofia durante uma pausa na dança. Tu e a Maria. Há algo mais, não é? Sofia empalideceu, negando com veemência. Só amigas. Mas as palavras saíram cortantes, como uma faca de ourives. Maria, ouvindo de longe, sentiu o mundo ruir. Era o primeiro sinal de ruptura, a necessidade de negar para sobreviver. Lágrimas ardentes escorreram enquanto ela saía para o jardim, onde as fontes murmuravam lamentos. Dias depois, o rumor espalhou-se como o cheiro de sardinhas na grelha da rua. A tia de Maria confrontou-a na missa. Ouvi coisas feias, sobrinha. Arrepende-te perante o Senhor dos Passos. O pai de Sofia, alertado pela irmã, trancou-a em casa por uma semana, forçando-a a estudar para os exames nacionais com um tutor particular, um padre reformado que recitava o catecismo como um mantra. Mensagens trocadas em segredo. Desculpa, Maria. É pela paz. Mas cada palavra era uma ferida. O ápice da tensão veio numa discussão familiar. Maria, farta, gritou ao pai: e se o meu coração não bater por Miguel? E se for por outra coisa? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo estalar da lareira onde assavam castanhas. Então, és uma vergonha para esta casa, respondeu ele, os olhos duros como o granito das falésias. Maria fugiu para a praia, o mar negro à noite engolindo os seus soluços. Sofia, escapando por uma janela, encontrou-a ali, encharcada pela chuva de outono. Eu neguei por medo, chorou Sofia, abraçando-a, mas não aguento mais. Elas beijaram-se de novo, salgado de lágrimas, jurando resistir. Mas o amanhecer trouxe a traição. A ruptura veio como um terremoto, daqueles que abalam o Algarve sem misericórdia, deixando fissuras profundas na alma. Foi numa manhã de novembro, com o céu cinzento sobre a Ria Formosa, onde as flamingos rosadas pareciam fantasmas de um paraíso perdido. Sofia, pressionada pelo pai que ameaçara mandá-la de volta para Setúbal sob a custódia da tia devota, cedeu ao inevitável. No pátio da escola, sob a figueira centenária que derramava folhas como confetes de um funeral, ela confrontou Maria. Temos de parar, disse, a voz um fio de som perdido no vento. O meu pai encontrou as mensagens. Diz que é pecado, que me vai deserdar. E o teu? Ele já me odeia. Maria sentiu o chão abrir-se sob os pés, como as grutas engolidas pelo mar em Tavira. Parar? Depois de tudo? Das noites no jardim, dos sonhos partilhados? Lágrimas escorriam, misturando-se à umidade do ar. Sofia baixou a cabeça, os cabelos trançados desfeitos pelo desespero. É pela tua família também. Imagina o escândalo na lota, nas procissões. Faro nos engoliria vivas. Ela estendeu uma concha partida, metade para cada uma, símbolo do seu coração rasgado. Guarda-a, lembra-te de mim como amiga. E virou-se, correndo para a sala de aula, deixando Maria sozinha com o eco de um adeus. A traição não era intencional, mas doía como uma punhalada de azulejo partido. Sofia, para aplacar o pai, aceitara sair com o António, jantares formais na Tasquinha do Oliveira, onde comiam javali assado e bebiam vinho de Porches, conversas sobre o futuro como professor de história.
Ele é estável, justificava-se Sofia em mensagens secretas para Maria, mas o meu coração é teu. Maria, por sua vez, era forçada a posar para fotos com o Miguel nas festas de Natal, sorrindo perante a câmara enquanto por dentro se desfazia como um castelo de areia na maré alta. A família dela celebrava, finalmente, uma noiva para o barco. Mas nas noites solitárias, Maria ouvia fados no rádio, estranha forma de vida de Amália, e chorava até o amanhecer. O inverno algarvio é traiçoeiro, dias curtos, noites longas onde o vento uiva pelas chaminés como almas penadas. Sofia isolou-se, frequentando apenas a Igreja da Misericórdia, onde as freiras a consolavam com rezas e bolos de amêndoa. O pai dela, satisfeito com a correção, planeava uma viagem a Fátima para purificação espiritual. Deus perdoa os desviados, dizia ele, ignorando as olheiras profundas da filha. Sofia escrevia cartas não enviadas, escondidas debaixo do colchão. Maria, o meu amor é como o líbano queimado, perfumado, mas consumido em segredo. Maria, mergulhada na depressão, abandonou os desenhos de conchas e gaivotas. Ajudava o pai na lota ao amanhecer, as mãos geladas descascando gambas, o cheiro de peixe impregnando a alma. Estás magra, filha, notava a mãe, oferecendo sopa de cação. Mas Maria respondia com silêncios, o olhar perdido no horizonte onde o mar zombava dela. Amigas como Ana tentavam intervir. O que se passa contigo e a Sofia? Ela anda como um fantasma. Maria negava, mas o segredo corroía-a como sal na ferida. O Natal chegou com as suas luzes piscantes na rua de Santo António, onde as montras exibiam presépios com figuras de cortiça pintada à mão, evocando a natividade em Belém, mas transplantada para o Algarve. A família de Maria reuniu-se para a consoada, bacalhau cozido com grão, rabanadas em mel e cânticos de janeiras ao redor da lareira. Sofia estava lá, convidada por formalidade, ao lado do António que tagarelava sobre vinhos de lagoa. Os olhares delas cruzaram-se uma vez, carregados de dor, um pedido de perdão silencioso. Quando Sofia se levantou para ir à cozinha, Maria seguiu-a. No canto escuro, atrás da pilha de lenha, elas tocaram-se pela última vez, dedos entrelaçados, um sussurro, eu traí-te, mas amo-te. Sofia soluçou, perdão. É pela sobrevivência. A ruptura aprofundou-se na véspera de Ano Novo. Durante a queima das fitas improvisada pelos jovens na Marginal, com fogueiras e sardinha assada, Sofia foi vista beijando António sob os fogos, um espetáculo forçado, mas visto por todos. A foto circulou no grupo da escola, uma facada no peito de Maria. Ela fugiu para a praia de Faro, despindo os sapatos e caminhando na água gelada, gritando para o mar. Porquê, Sofia? Porquê a traição? O oceano respondeu com ondas frias, lavando as pegadas mas não a dor. Semanas viraram meses de limbo. Maria mergulhou nos estudos, preparando-se para a universidade em Coimbra, longe de Faro e das suas correntes. Sofia, sob vigilância paterna, planeava um curso de enfermagem em Évora, um compromisso que a afastaria ainda mais. Cartas trocadas por correio, disfarçadas de amizades antigas, lembro-me das flamingos. Elas voam livres. Mas cada palavra era uma âncora, puxando-as para o fundo. A traição culminou numa carta final de Sofia, entregue por Ana, casa-te com o Miguel. Eu farei o mesmo. É o preço da paz em Faro. Maria rasgou-a, mas guardou os pedaços como relíquias de um santo mártir. Sozinha na falésia, com o vento a uivar como um lobo, ela jurou odiar, mas o amor, teimoso como a oliveira centenária, recusava morrer. O caos emocional irrompeu como a borrasca que assolou o Algarve em fevereiro, com chuvas torrenciais que transformavam as ruas em rios e as almas em naufrágios. Maria, consumida pela traição, isolou-se no quarto com vista para o canal, onde barcaças de ostras balançavam como berços abandonados.
Os dias fundiam-se em noites de insônia, pontuadas pelo tic-tac do relógio de parede, herança do avô, que marcara o tempo das marés. Ela lia obsessivamente os diários de viagem de Virgílio Ferreira, procurando consolo nas palavras: o amor é uma ilha deserta onde nos perdemos para nos acharmos. Mas o achado parecia impossível, a perda era um abismo. A família notava o declínio. A mãe, com mãos hábeis nas rendas, tecia agora mantas de tristeza para a filha. Fala, Maria. É o diabo ou um rapaz? Maria balançava a cabeça, murmurando sobre saudades do mar. O pai, endurecido pelo inverno sem peixe abundante, ofereceu um passeio de barco. Vamos lançar redes, filha. O mar cura tudo. Mas nas águas agitadas da ria, Maria via apenas o reflexo distorcido de Sofia, os olhos azuis como o céu de verão, agora nublados pela separação. Sofia, em Évora já, sob o pretexto de um estágio, mas na verdade fugindo, escrevia cartas que nunca enviava. A cidade alentejana, com as suas planícies infinitas e o templo romano como sentinela, oferecia um anonimato cruel. Ela caminhava pelas muralhas, tocando as pedras quentes ao sol, imaginando Maria ao lado. O noivado com António avançava, um anel de prata simples, trocado numa capela de azulejos barrocos, perante família e amigos que aplaudiam como se fosse uma vitória. É o certo, repetia o pai, servindo mais uma malga de açorda alentejana. Mas à noite, no quarto de paredes caiadas, Sofia chorava fados imaginários, a voz e quando nos sonhos onde Maria salvava de um mar de fogo. O reencontro foi obra do destino, caprichoso como o fado. Em março, durante a feira de março em Faro, uma explosão de cores com tendas de figos secos, queijos de serpa e ranchos de danças regionais, Maria voltou para visitar a família. Sofia, de passagem com o pai para um batizado, avistou-a no meio da multidão, provando licores de amêndoa. O tempo parou, o som das concertinas, o aroma de churrasco de porco preto, tudo se dissipou. Maria, chamou Sofia, a voz cortando o ar como uma faca. Elas encontraram-se atrás de uma tenda, abraçando-se como náufragas. Traíste-me, sussurrou Maria, mas os braços traíam as palavras, apertando forte. Sofia soluçou, fui fraca. O medo. A sociedade, as tradições. Em Faro, amar assim é como remar contra o levante. Elas falaram horas, sentadas num banco improvisado, partilhando pão de milho e azeitonas. Sofia confessou o noivado, é uma prisão de ouro. António é gentil, mas não é tu. Maria revelou os seus planos, vou para Coimbra estudar literatura. Lá, talvez o ar seja mais livre. O sol poente pintava o céu em tons de romaria e, por um momento, o mundo pareceu perdoar. Mas o conflito reacendeu-se quando o pai de Sofia as encontrou. O que fazes aqui com ela? Trovejou, os olhos flamejando como o sol algarvio. Sofia gaguejou, só conversas antigas, pai. Ele arrastou-a para longe, mas não antes de lançar a Maria um olhar de veneno. Afasta-te da minha filha, ou chama o guarda. Maria correu para casa, o coração em chamas, confrontando o próprio pai. E se eu amasse uma mulher? Seria menos que o teu mar? O pai empalideceu, cruzando-se. Blasfémia. És da minha sangue, obedece às leis de Deus e dos homens. A dor levou Maria a uma decisão radical, uma viagem solitária a Sagres, terra dos descobrimentos, onde o cabo de São Vicente se ergue como um farol de almas perdidas. Lá, no forte onde D. Henrique sonhara impérios, ela gritou para o vento atlântico, libertando o peso. Sofia, onde quer que estejas, o nosso amor não morre. E quando nas falésias, as palavras foram levadas pelas gaivotas. Sofia, de volta a Évora, quebrou o noivado numa noite de trovoada. Não posso, António. O meu coração pertence a outra.
Ele, magoado mas nobre, assentiu: vai, encontra a tua verdade. Mas o pai explodiu: traição. Vais arrepender-te. Ele cortou-lhe o apoio, forçando-a a trabalhar como empregada numa tasca local, lavando pratos ao som de canto alentejano melancólico. O clímax chegou em maio, com um festival de flores em Faro, ruas tapetadas de pétalas de buganvília e rosas, uma oferenda à Virgem. Maria, de férias, recebeu uma carta de Sofia: vem ao Jardim da Paz, ao luar. Preciso de ti. Elas encontraram-se sob as arcadas moras, o perfume das flores misturando-se ao sal eu errei, disse Sofia, ajoelhando-se. Mas o amor vence, Maria. Juntas, enfrentamos o mundo. O beijo que se seguiu foi redenção, sob as estrelas que testemunhavam segredos desde os tempos dos fenícios. Contudo, a sociedade contra-atacou. Rumores alcançaram as famílias. O padre da paróquia pregou sobre os pecados da carne, aludindo veladamente. O pai de Maria ameaçou interná-la num convento em Lolé. O de Sofia, furioso, planeou mandá-la para um colégio em Espanha. Mas as amantes, fortalecidas, uniram forças. A vitória do amor veio não como um triunfo ruidoso, mas como a calmaria após a tempestade, serena e profunda, enraizada na proteção mútua que as definia. Junho trouxe o calor de volta a Faro, com as praias lotadas de famílias estendidas em toalhas xadrez, o ar cheio de gritos de crianças e o crepitar de churrascos de atum. Maria e Sofia, agora cúmplices na rebelião, encontraram refúgio na solidariedade das mulheres algarvias, aquelas que, ao longo de gerações, haviam costurado redes, criado filhos sozinhas e sussurrado segredos nas sombras das oliveiras. Primeiro, procuraram aliados. Ana, a amiga extrovertida, revelou-se um farol. Eu sabia desde o início. O amor não tem género, tem alma. Ela organizou encontros discretos no seu sótão, onde liam textos de autoras como Agostina Bessa Luís, que teciam narrativas de mulheres fortes contra o patriarcado. João, surpreendendo-as, confessou: o meu tio em Lisboa é assim. Vive feliz com um parceiro. Faro muda devagar, mas muda. Juntos, formaram uma rede, trocas de mensagens codificadas em receitas de xerém, visitas disfarçadas de aulas de bordado. A confrontação com as famílias foi o teste de fogo. Maria escolheu uma noite de lua cheia, sentando-se à mesa com os pais, sob o candeeiro de latão que o avô trouxera de uma feira em Tavira. O jantar era simples: salada de polvo com coentros, pão de milho quente. Pai, mãe, começou, a voz firme como o rochedo da Ponta da Piedade. Eu amo Sofia. Não como amiga, mas como alma gêmea. É o meu mar, a minha morada. O pai largou o garfo, o rosto avermelhado como o vinho de medronho. Insensatez. A igreja, a aldeia. A mãe chorou, mas estendeu a mão. Se te faz feliz, filha. Lembra-te da tua avó, que amou em silêncio após a morte do marido. O pai, após uma noite de vigília na capela doméstica, cedeu parcialmente. Não aprovo, mas não te perco. Protege já como proteges as redes do temporal. Sofia enfrentou o pai numa tarde de vindima, nos vinhedos de Lagoa onde ele supervisionava a colheita. O ar cheirava a uvas esmagadas, doce e ácido como o amor delas. Pai, eu traí-me a mim mesma por ti, disse ela, as mãos manchadas de sumo púrpura. Mas o amor por Maria é a minha herança verdadeira, como a mãe me ensinou com as suas pinturas. O Sr. Mendes, com olhos marejados pela primeira vez desde a morte da esposa, recordou: ela também sonhava livres. Eu fui o carcereiro. Abraçou-a, murmurando: vai, filha. Mas volta para as festas. Faro é tua casa. A proteção mútua estendia-se agora às famílias, que, relutantes, erguiam muralhas de silêncio protetor contra os fofoqueiros.
Com o apoio, elas floresceram. Maria partiu para Coimbra, mas Sofia juntou-se, matriculando-se em artes visuais na universidade. Visitas a Faro tornavam-se rituais, piqueniques na praia da Fuseta com as mães, que trocavam receitas e histórias de resiliência feminina. O pai de Maria ensinou Sofia a lançar redes, rindo: "O mar não discrimina, porque nós havemos de fazer?" O de Sofia presenteou Maria com um colar de coral do Cabo de Roca, guarda o coração dela. O clímax social veio na procissão de Corpus Christi, com as ruas alfombradas de sal e flores, uma tradição que unia a comunidade em devoção. Maria e Sofia caminharam de mãos dadas, não escondidas, mas abertas, um ato de coragem que silenciou as línguas. O padre, um homem progressista influenciado pelos vantos do Vaticano II, abençoou-as discretamente. O amor é dom de Deus, em todas as formas. A aldeia, devagar, absorveu convites para jantares, onde se contavam anedotas de amores improváveis, como o do bispo que casara com uma moura em lendas antigas. Anos depois, regressadas a Faro como professoras, Maria de literatura na escola secundária, Sofia de arte na academia local, elas compraram a casinha sonhada em Tavira, com jardim de laranjeiras e vista para o Gilão. O casamento, celebrado numa cerimónia civil em Lisboa, mas festejado em Faro com uma festa algarvia, cataplana para 100, fado tocado por amigos, dança até ao amanhecer, simbolizou a vitória. Não sem cicatrizes, as conchas partidas, guardadas num relicário, lembravam a dor. Mas a proteção mútua de ser uma tapeçaria mais forte, famílias unidas, comunidade transformada, amor como farol. Num entardecer na praia de Faro, sentadas na areia dourada, com o sol mergulhando no Atlântico como uma bênção, Maria pegou na mão de Sofia. Vencemos as correntes. Sofia sorriu, os olhos refletindo o infinito, e o mar, testemunha eterna, a prova. O vento levou as palavras, misturando-as ao canto das gaivotas, num hino à humanidade do amor, frágil, mas indestrutível, como a alma portuguesa.